Pra quem não acreditava, ó, seguimos fortíssimos, né? Não é não? Perfeito. Mais uma vez o prazer agora, acho que vocês já viram alguns, mas hoje é bate-bola de verdade, é a dupla aqui dinâmica, os dois Magelas. E eu acho que vocês já perceberam que tem uma diferença entre gerações aqui, né? Sim. Imagina a indumentária de alguém de terno e alguém vem aqui para homenagear o time que acabou de ser campeão da NBA. Eu conheço tanto de basquete que eu nem sei a sigla em si. Mas vai ser um bate-papo sobre liderança e sobre clima organizacional. É um projeto que a gente está fazendo agora com a Croton. Tivemos o privilégio de sermos convidados pela Croton e a gente vai trazer aqui um pouco desse trabalho para vocês. Eu acho que vai ajudar muito vocês a nível de liderança, a nível de gestão de pessoas. Então esse é o bate-bola de hoje. Perfeito. E é legal a gente até enfatizar que o nosso papo hoje é trazer vários conceitos, várias práticas para fazer com que o seu trabalho dentro de uma organização, tanto como gestor quanto como funcionário também, seja melhor. Então, no final das contas, se a gente pega a programação neurolinguística, que é o estudo do que funciona, né? A gente vai trazer o que funciona dentro de organizações. Perfeito. E eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando sobre esse tema que você falou. Já começou falando sobre ele, que é a liderança. Pai, no seu ponto de vista, por que é tão importante a gente ser um bom líder, alguém ser um bom líder, treinar esse conceito de liderança? Primeiro, entrar no conceito, né, do que é ser líder, né? Para mim, ser líder é aquele cara ou aquela mulher que inspira pessoas a fazer e a direcionar uma equipe com objetivos definidos, né? Um líder é assim. E aqui, a concepção de líder que a gente tem, que tinha até há pouco tempo, depois da Revolução Industrial, era aquele chefe, né? Aquele que obrigava as pessoas a ter um comportamento de X horas a X horas e entregar o trabalho como fruto de um salário. Então era o chefe, é o que mandava. Essa concepção mudou muito nos últimos tempos com a entrada da percepção da criatividade da equipe. Quando um líder, ele simplesmente ordena pessoas a fazer algo e não entende que ali por trás existe um ser humano que tem suas vicissitudes, a sua família, o seu prazer, e lida apenas como recurso humano, ele explora apenas o trabalho. Mas o líder que olha para um ser humano como um ser humano criativo, capaz de criar soluções, ele não olha como um recurso humano, ele olha como um recurso de criatividade. Né? Então, esse recurso humano parecia que era apenas o que você tem do trabalho para oferecer. Mas o que mais você tem além do seu trabalho? Né? E aí você trabalha também outros aspectos, que é a motivação da equipe, né? O poder criativo de solução de problemas. Então, hoje, a empresa não contrata mais, quer dizer, as empresas mais modernas, você pelo aquilo que você entrega no teu tempo de trabalho, né? Na verdade, o tempo hoje nem é tão importante. É o que você faz nesse tempo para solucionar problemas. Produtividade. Então, você é contratado pela sua produtividade. Exatamente isso. Legal. E é legal esse tema, quando você falou assim, liderança é, para mim, alguém que inspira, né? O Cortella tem uma frase que é exatamente essa. O Cortella diz que líder é quem inspira. E aí, quando a gente para pensar nessa ideia de inspirar, a gente traz muito de um âmbito emocional, né? Não cognitivamente só falando. Quando a gente pensa em inspirar, é gerar dentro daquela pessoa uma vontade, uma motivação para agir de determinada forma. E aí, quando a gente para pensar sobre liderança, a pessoa ter esse poder de argumentação, de fazer com que essa pessoa confie nesse plano que está sendo traçado a partir dessa relação de confiança, de rapport. Acho que um líder parte muito para esse lado, assim, né? O que você acha e o que você vê como um dos principais pontos de um líder dentro de uma organização hoje? Eu acho que, primeiro, essa palavra inspiração, né? Você tem a expiração, que é aquilo que você coloca para fora. Um líder é aquele que você olha e, pelo exemplo dele, você se sente inspirado. Ele traz para dentro de você uma vontade de fazer. Não pela obrigação em si. Externa, né? Mas pela fidelidade de olhar para esse cara e ver que ele é tão congruente,
naquilo que ele prega, que ele é uma inspiração para mim. Eu coloco para dentro esse desejo de ser igual a essa pessoa ou servir essa pessoa. E não é obrigação de dar a ele apenas aquilo que ele está me cobrando, mas ele me inspira a ter, além do trabalho, um comprometimento. Então, eu acho que esse é o líder que gera comprometimento. Legal. Né? Isso é muito legal como definição. Não, e é legal ainda porque a gente parte para um ponto de liderança onde, ok, a gente consegue fazer com que esse cara se inspire a partir do líder, mas se o líder ainda tem uma ótima capacidade tanto de gestão de grupo, no fim das contas o cara pensa que ele está fazendo aquilo só por ele. Sabe? No sentido assim de eu lido contigo como ser humano, eu lido com rapport, com confiança, considerando todos os seus âmbitos, e no final das contas eu tenho um objetivo, eu estou levando você para lá. Mas a minha forma é tão sutil, é tão precisa, é tão realmente assim, com uma performance tão boa, que no final das contas você está fazendo aquilo por você mesmo. É uma vontade interna, não só vinda do ambiente, né? Perfeito. Isso é uma inspiração. Perfeito. Né? O que mudou a minha concepção de liderança foi ler um livro chamado Monge Executivo, um best-seller, do James Hunter. Esse cara trouxe, há uns 20 anos atrás para mim, uma concepção de que liderar é aquele que se despe, né? Ou seja, tira dele o ego, porque a liderança era muito marcada pelo ego, o chefe, né? Aquele que manda. Então, muitas vezes esse ego, ele atrapalha muito o líder, porque é o que você falou, ele pensa que aquilo está em volta dele, é o contrário, ele está ali para servir a equipe. Se nós olharmos dentro da hierarquia de uma empresa, né, o organograma, antigamente esse colaborador está ali para servir o encarregado está ali para servir esse gerente está ali para servir esse empreendedor, né, esse executivo. E a gente hoje entende o contrário. Esse executivo está ali para servir esse gerente gerente está ali para servir esse encarregado, que por sua vez está ali para servir esse colaborador. Perfeito. Então, nessa percepção de serviço com um objetivo claro, ok? Ser líder não é simplesmente estar ali aleatoriamente. Isso quer resultado também. Toda equipe quer resultado. Perfeito. Então, a função do serviço, né? E nesse livro é muito interessante porque ele traz uma perspectiva nova para a liderança, que era a espiritualidade. Ninguém tinha conseguido trazer de forma tão clara, e o Hunter faz uma coisa muito legal. Ele cria uma metáfora no mosteiro, onde um líder que está muito mal com a família, está muito mal com seus liderados, ele vai, através de um convite da esposa e do pastor dele, para um mosteiro beneditino, e lá eles entendem que um grande CEO de uma empresa tinha se tornado um monge. E esse cara vai trazer exatamente a confrontação de um paradigma antigo de liderança, né, que era esse cara que mandava e os outros obedeciam, para alguém que explora o máximo a capacidade dessa equipe. Né? E ele traz, então, alguns conceitos que eu acho muito interessante da espiritualidade. Legal. Olha onde que a gente chegou. Né? Esse líder, ele inspira as pessoas a partir desse comprometimento, dessa servidão, desse amor ao próximo, e aí você vai multiplicando recursos. Pô, isso aí me lembra de um cara que há uns 2000 anos atrás era um grande líder, né? Esse era o cara. E ele serviu a humanidade, mas ele era o grande líder, né? Sim. Então, se a gente parar para pensar nessa história, foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Sim. Você falando não só sobre espiritualidade, mas sobre um líder que serve. Jesus foi a primeira pessoa que passou pela minha cabeça. Sim. Um cara que era Deus, que vem com toda a autoridade, mas que em seu papel de liderança servia os outros, lavava os pés dos discípulos. Isso para mim é um cara diferente. É legal o que você está falando, porque é ele que traz um conceito de liderança, poder e autoridade. Né? Poder é quando você tem na sua nomenclatura de chefe, de líder, o poder de mandar. Né? Então, esse poder que é trazido através do teu posto, né? Do teu ego. E o que ele diz que, além do poder, existe a autoridade. A autoridade já é o contrário, é quando você reconhece a autoridade em alguém. Né? Então, não é o que ele manda, é o que ele inspira.
E é interessante que ele diz que eu tenho todo o poder e toda a autoridade. O cara tem tudo, né? Então, imagina. Tem os dois. Porque às vezes o líder também tem que ter poder. Ele tem Sim. que ter poder de mando, ele tem Sim. poder de direção, porque ele tem que assumir a responsabilidade do resultado. Perfeito. Isso é o líder, né? E esse é o poder. Ele tem o poder realmente. E às vezes você precisa agir com poder. Às vezes você precisa agir com força. Uhum. E a autoridade é a sua congruência na tua vida, que eu olho para você e falo, caramba, esse cara tem um discurso e uma prática muito, muito casada, Uhum. né? Uma equidade, a palavra que eu estava buscando aqui. Então, é interessante, assim, só para a gente entender um pouco mais. O que é o poder? O poder é uma carreta. Aqui no Espírito Santo a gente tem pedras, né? Granitos, né? Uhum. Cada pedra daquela tem 60 mil quilos, né? 60 toneladas. E aí você tem um poder de uma carreta, 60 toneladas. E aí vem um guardinha com 60 quilos, uniformizado, com um apitinho, e ele faz aquela carreta parar. E essa é a autoridade. Porque o caminhoneiro que tem o poder, né, que seria a força, reconhece naquele guarda a autoridade. Então ele para. Então o líder tem que ter poder, mas ele tem que ter autoridade. E assim as pessoas que a ele serve, né, ou a ele está ali para contribuir por objetivo, enxerga nele isso. Esse cara tem a direção, Uhum. ele nos mostra a direção, mas ele é aquele cara que vai à frente. Legal. E parando para pensar, inclusive basquete, esportes, a gente percebe muitos grupos que eles dão certo enquanto outros grupos não dão certo, entre aspas. Ou seja, alguns grupos conseguem resultado e outros não conseguem. A gente consegue parar para pensar que muitas vezes o papel do líder dentro desse grupo tem uma função específica para que esse resultado aconteça. Então, assim, saber traçar esse objetivo, saber, assim, é como Alice no País das Maravilhas, né? Então, ela chega num caminho, o gato olha para ela e fala assim, minha filha, para onde você quer ir? Ela fala assim, ó, não sei para onde eu quero ir. Então qualquer caminho basta. Então, se esse líder não tem essa capacidade clara de traçar objetivos, de falar, ó, gente, ó, a gente está aqui, a gente está no ponto A, mas a gente tem que ir para esse ponto B aqui. O processo no meio, a gente vai construindo junto. Então, é algo que eu vou fazendo com que o ambiente realmente seja melhor para que a sua criatividade apareça. Eu vou fazendo com que o ambiente seja mais agradável para que as suas relações criem novas soluções, mas esse ponto de partida e esse ponto final, ele precisa ser bem estabelecido. Perfeito. Se a gente para pensar no modelo ACERT, por exemplo, dentro da programação neurolinguística, como você acha que ele pode ajudar um líder a traçar uma meta extremamente, assim, confiável e que seja possível de acontecer? Na PNL, a gente vai trazer muito o conceito de PNL agora de forma objetiva e depois vamos trazer a PNL generativa, que é esse líder que eu tenho propagado, e essa é a proposta que eu levo a Croton, né, como um líder moderno, um líder generativo. O líder ele precisa saber onde ele quer chegar com a equipe, ele tem um desafio e sobre ele a responsabilidade de alcançar isso. Né? Volto a dizer, a ele a responsabilidade do sucesso e do fracasso. O líder não pode se eximir dessa responsabilidade. Então ele precisa estabelecer planos de ação que não seja só sonho, né? Ele precisa traduzir esse sonho em uma meta. Né? Sonho, quero dobrar o faturamento de uma empresa. Sim. Isso é um sonho. Né? A meta é quando você especifica quanto especificamente você quer atingir, analisar os seus liderados, né? Ver qual é a capacidade da tua equipe em produção, e aí você vai especificar, né, essa meta. Dá um exemplo pra gente. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo mesmo de faturamento. Né? Eu quero, dentro da empresa, aumentar o faturamento. Eu preciso saber quanto eu quero faturar. Porque só aumentar o faturamento, eu quero dobrar o faturamento. Eu tenho que ver, dentro disso, o que isso vai impactar sobre a equipe. A demanda, se eu vou esvair a energia dessa equipe, porque muitas vezes eu estou atrás de uma meta e eu vou queimando o cartucho, né, queimando os barcos e não tenho força para chegar até o final. Então eu tenho que mensurar. O ACERT nos ensina a mensurar. Se esse desafio
com essa competência, com essa equipe, eu consigo chegar em quanto tempo? Então, eu vou especificar esse objetivo, né? Deixar ele claro. Né? Eu vou trazer quais as metas, no sentido não é metas, quais as estratégias que eu preciso para chegar até lá. Processo, né? O como, o que eu já defini. Agora eu quero saber o como. Ok? Como eu vou fazer para chegar até lá? O que essa equipe precisa fazer? E depois eu tenho que especificar o quando. Qual é o tempo que eu vou conseguir isso, levando essa equipe no máximo que ela pode produzir, mas com qualidade de vida dessa equipe. Então, isso é o modelo Acerte. É o que, como e quando. E aí eu preciso ter um ponto muito legal dentro da PNL, que é a ecologia. É bom para todos? Todos ganham? Né? O que eu ganho com essa meta atingida? É só o salário, é só a comissão? Ou existe uma vibração dentro dessa equipe? Existe uma conquista dentro dessa equipe? Então, muitas vezes a gente pensa que o salário é o ponto principal, e não é. As pesquisas mostram que o salário está em quinto. Né? Esse cara, ele precisa de comprometimento. Esse sonho dessas pessoas, dessa empresa, precisa condizer com os sonhos, com os valores desse cara também. Então, o modelo Acerte é a especificação de um plano de ação. E a PNL ensina isso passo a passo. Mas é muito importante o que chama de ecologia. Legal. Né? Além do que, o como e o quando, qual é o estado dessa equipe ao conquistar isso? Legal. Né? Tem algo dentro do Acerte que eu gosto muito, que é a possibilidade de que essa meta seja batida também. Não pode ser nada que seja extremamente impossível, de acordo com as minhas habilidades. Por exemplo, se eu falar que a minha meta é amanhã correr um Ironman, é impossível, porque eu não tenho a capacidade. Então, assim, não fui preparado até chegar nesse momento. Então, quando a gente realmente distribui uma meta, ela realmente precisa ser desafiadora, sim, porque ela me puxa para frente, é como se fosse a cenoura, né? Perfeito. A cenoura que está na minha frente, ela tem que estar visível, mas ela não pode ser impossível. Por exemplo, tem uma metáfora que é legal. Quando a gente está indo para a praia e está muito sol, mas a gente está com muita vontade de entrar na água, a areia normalmente ela está muito quente. Mas se a gente está correndo em direção à água, a gente esquece que a areia está quente no pé. O que isso quer dizer? Se a gente tem um objetivo claro, ele está ali na nossa frente, a gente acaba até esquecendo desses percalços que tem no meio do caminho. Então, se a gente consegue traçar algumas micrometas, se a gente realmente consegue fazer com que esse processo seja mais claro, o resultado vem. O resultado vem. Então, assim, vamos lá. Vamos voltar sobre líder generativo. O que é esse negócio de líder generativo? Quando a gente começou a falar sobre isso nas nossas aulas escrevendo até, foi algo que o pessoal da Croton falou assim, tá, mas o que é esse negócio aí? Porque a gente não tinha previsto isso, não. Fala sobre o modelo de liderança tradicional e a gente traz um modelo de liderança novo para esse pessoal. O que seria essa liderança generativa? Deixa eu colocar um contra-exemplo, né? Para a gente entender o que é generativo, a gente precisa entender o que é um líder comum, né? Um líder só de objetivos em si. Há uma história muito legal de um cara que gostava de ganhar tudo, né? E ele gostava de ganhar. E aí, diz que ele gostava de ganhar até de porrinha de cego, né? Porrinha é aqueles palitinhos que você bota e o cego não tá vendo. Diz que ele era tão da falcatrua que ele até burlava os processos com ceguinho. Então, era alguém que gostava de ganhar tudo. Eu acho que esse é o aspecto, né? As características de um líder normal. Né? Quer ganhar. Resultado. E aí, ele foi participar de um corrida de barco. E cada barco era um barco a vapor e cada concorrente dele e ele tinha 2 sacos de carvão. E o segredo era como dosar o carvão para chegar até a meta. Né? Como ele gostava de ganhar mesmo, de quando começou a corrida, ele já começou a jogar carvão dentro da fornalha e o barquinho dele foi na frente. Né? E ele ganhou uma distância muito grande dos outros. Quando foi acabando o carvão, que ele botou um saco de uma vez, depois ele botou metade, depois ele queria botar metade, foi acabando o combustível. E aí ele percebeu desesperadamente que não tinha como, porque os outros barcos que vinham estavam chegando. E ele não tinha mais combustível. Acho que ele começou a quebrar tudo dentro do barco. Pegou a cadeira, quebrou, jogou na fornalha. E pegou o mastro, foi lá e quebrou, jogou na fornalha. E o barquinho dele foi... E aí chegou. Ganhou. Mas chegou com o barco todo arrebentado do outro lado. Eu falo que esses são os líderes comuns. Eles até ganham.
mas eles arrebentam a família, arrebentam a saúde, arrebentam também o barco, que é o ambiente e arrebentam tudo, né? Ao invés de saber dosar essa energia com inteligência. Então aqui o líder comum é esse. O líder generativo, ele já pensa no barco como um todo. Ele explora o potencial de seus liderados. Como ele é desprovido do ego, e ele acha que não é ele que ganha, é a equipe que ganha, é a empresa que ganha, ele se abstém do ego, desse ego inflado, de ser o centro do poder, e começa a explorar a capacidade de cada um. Você tem esse exemplo, e acho que é legal você trazer, do esporte. Né? Montar uma equipe, às vezes o mesmo treinador tem a mesma equipe, né? Nem vou falar do Flamengo, por favor, né? A mesma equipe. Tem um flamenguista atrás de você, toma cuidado. E tem muitos flamenguistas aí, é só um exemplo, queridos. Então você pega um líder generativo que explora o potencial de uma equipe, os mesmos caras, né? E que consegue produzir resultados incríveis, e depois você pega outros líderes que não têm essa visão do todo, né? E que o resultado não aparece. Então, o líder generativo, ele tem a capacidade de, através da autoridade que nós já falamos, né? De visão, de lidar com cada um na sua individualidade. Não é um líder de equipe, é líder de pessoas. Perfeito. E ele não olha essa pessoa como apenas um número, ele olha como uma história. Sim. Então, quando esse líder tem essa capacidade, que também a PNL nós chamamos de empatia, né? De olhar para as pessoas com o centro, e aí eu tenho um exemplo de um líder generativo, que é o Barack Obama, para mim é um dos grandes líderes, e será sempre. Eu, na aula de PNL, eu mostro o Obama fazendo uma caminhada nos jardins da Casa Branca. Esse vídeo é fantástico. E ele interagindo com pessoas, né? O líder generativo, ele coloca o seu liderado como centro da comunicação. E ele quer saber o que está acontecendo, quais são as ideias, quais são os potenciais, o que ele acha, né? Sun Tzu diz uma coisa muito legal na Arte da Guerra. Ele fala que o general que não ouve o soldado do fronte não ganha a batalha. Eu acho isso maravilhoso. Então, um general que não consegue ouvir o soldado que está no fronte é aquele que tem a experiência. Né? Eu tenho a ideia, eu tenho a direção, eu tenho a meta, mas eu preciso saber quais os recursos que eu tenho aqui para chegar até lá. Como que eu vou colocar o carvão, né? A dosagem disso. E está muito na equipe grandes soluções do processo. Legal. Me vem uma metáfora, uma outra metáfora hoje, em relação a esse líder generativo, como se fosse ele um agricultor. Porque ele tem várias sementes na mão dele, como se fossem funcionários, e ele entende que cada semente ela precisa ser plantada em um local, em um tipo de solo específico. Então, para mim, o líder generativo, trazendo isso que você disse, é o agricultor que sabe que essa semente ela precisa ir em solo mais molhado, essa outra semente ela dá em solo mais seco, num ambiente mais frio. Essa aqui ela precisa ser regada um pouco mais, ela precisa de um pouco mais de estímulo. Então, o líder que serve é esse cara, que ele está ali de vez em quando, ele percebe que aquela ali precisa de um pouco mais de água, porque esse ambiente que a semente cai, ele é ideal e ele é assim, fundamental para que ela dê fruto ou não dê. Se a gente joga a semente em qualquer lugar, ela não dá fruto. Mas se a gente tem ali um líder, um gestor que tem essa habilidade, essa acuidade de percepção de que cada um tem seu determinado lugar e precisa de um estímulo diferente, ok, aí não tem como essa equipe não deixar, assim, não dar resultado. Sim. É o que você falou do esporte. É a partir do momento que um técnico chega e entende que, cara, esse atleta que ele tem uma personalidade específica, que ele precisa realmente, que depois do treino eu realmente reforço ele o tempo inteiro. Tem outro que eu preciso dar um tempo para ele pensar sozinho. Essa gestão de pessoas é o que faz um líder ter resultado ou não ter. Perfeito. E é até um exemplo que você traz. Líder pra gente precisa conhecer de pessoas. Perfeito. Precisa conhecer de pessoas. Não tem como a gente ir num advogado e um advogado que não segue as leis trabalhistas. Perfeito. Chegar num nutricionista que não segue todas as orientações de saúde e de nutrição que ele passa. Perfeito. Então, se um líder não entende de pessoas, ele também não tem nenhum crédito para mim nesse sentido. Na visão tradicional, o líder é aquele que explora o potencial da equipe, ok? É o recurso humano.
Na visão generativa, esse líder ele prepara essa equipe, ele leva capacitação para a equipe. Então ele capacita também. Ele só não explora, ele sabe olhar o talento, mas ele treina pessoas. Né? Então, aqui falando desse grande líder que você falou de 2000 anos atrás, ele fica com 12 ali preparando, tinha um vacilão no meio, sempre tem um vacilão. sempre tem a laranja podre que depois o cara vai lá e se mata depois, né? Mas ele investe o tempo dele na preparação desses líderes. E tem uma coisa que ele fala no final, quando ele está terminando a preparação da equipe dele, ele diz assim para os liderados: vocês farão coisas maiores que eu. Uau! Perfeito. Porra, o cara veio aqui, curou, andou em cima da água, o cara fez misura. Milagre. E ele vira para os seus liderados e fala assim: vocês farão coisas maiores que eu. Então, o líder é esse desprovido que eu falei do ego, mas que acredita, outro princípio da PNL, ele tem confiança na competência, mas ele tem tanta confiança na competência que ele não tem medo da competência. O problema dos líderes incompetentes, que são os tradicionais, é que eles desconfiam de todo mundo que brilha mais do que ele. Então ele apaga. Né? O líder generativo não. Ele sabe que essa é uma fonte de criatividade, então ele investe em treinamentos. Nós temos exemplos agora no Cicobi, né? De um líder que teve aqui, num podcast, falando que a melhor coisa que eles fizeram foi investir em programação neurolinguística, que é a capacitação. E essa capacitação pode passar pela MBA, pode passar por várias coisas técnicas, mas também precisa passar por um desenvolvimento humano, né? Que é esse recurso que a gente tem. Então, é interessante isso, né? Olhar para essa liderança não só que suga do talento de alguém, mas também que treina essas pessoas para que essa equipe tenha um máximo de produção, tenha um máximo de comprometimento, mas também um máximo de habilidade. Então, o líder é aquele que sabe amolar o machado, na minha visão. Legal. E eu queria até aproveitar esse momento para convidar você que está ouvindo a gente, um conteúdo de extrema qualidade, vocês que já têm acompanhado a gente há um bom tempo, a gente tem um trabalho muito grande ao estar aqui, pessoas que estão envolvidas, e realmente a gente estuda e traz com um coração realmente cheio de prazer, um conteúdo que a gente acredita que vai ser de qualidade para você. Então você, líder que está ouvindo a gente falar sobre várias técnicas, vários conceitos, compartilha isso para um outro líder, para um outro liderado. O YouTube ele tem algumas ferramentas que alguns conteúdos de entretenimento têm mais facilidade de ser veiculados. Então, a partir do momento em que você entende como, poxa, esse é um conteúdo de grande valia, poxa, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal, que é muito importante, clica no sininho, clica no gostei, porque isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo de qualidade. Então, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente pega o nosso notebook, estuda, lê, para trazer realmente um conteúdo muito bacana para vocês também conseguem ajudar a gente compartilhando isso com outras pessoas. Além de que, até aproveitando isso que meu pai falou, o treinamento, a gente tem vários treinamentos também que você pode clicar no link que está abaixo, conhecer um pouco mais do nosso instituto, e se ficar interessado, a gente vai estar nas aulas acompanhando você e te treinando também dessa forma, né? É uma forma que você tem de nos ajudar a espalhar isso, né? A nossa missão como instituto é capacitar pessoas, o que a gente acabou de falar aqui. E a gente acredita que nós transformamos o mundo assim. Quando você encontra mais possibilidades, quando você amplia a tua capacidade, generativamente, você vai ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor gerente, você vai ser um melhor líder, né? Então a gente quer espalhar isso de alguma forma. E a sua forma de contribuir conosco é encaminhando, compartilhando esses links, né? Para que as pessoas assistam, e você também inscrever no canal aí, sempre dando um likezinho. Show de bola. E vamos agora para um outro tema, dentro do mesmo tema, um subtema. Se a gente fala sobre submodalidades, a gente fala sobre subtemas. Quando a gente estava falando ali sobre liderança, eu entendi então que o líder ele é um cara que ele também consegue criar um clima específico dentro da organização, correto? Não só da organização, mas de um sistema. Você pode ser líder dentro de campo, de um jogo de futebol, você pode ser líder dos seus amigos, e é muito comum isso. Então, numa roda de amigos, o líder é o cara que ele consegue inspirar as pessoas a ir pro rolê que ele acha que tem que ir, não é? Se eu tenho lá 10 pessoas e todo mundo tá meio que decidindo para onde ir, o líder ele tem essa capacidade ali de também fazer com que as pessoas vão para determinado lugar.
esse clima que o líder tem esse potencial de criar dentro de um grupo, ele é fácil de ser criado, não é? O que seria esse clima organizacional? Ele ajuda no desempenho das pessoas ou não? Acho que a palavra já diz assim, um clima influencia na sua performance, né? Se o clima está muito quente, muito calor, isso acaba te prejudicando em relação àquilo que você faz. Se está muito frio também, então o clima cabe ao líder desenvolver e perceber. Um clima ele é medido, né? Então o que é um clima organizacional? Como seres humanos, nós nascemos dentro das organizações. Sempre teve organização. Então uma coisa é clima, outra coisa é organização. Harari fala sobre a revolução cognitiva de 70 mil anos atrás, mas ele diz que nós só conseguimos nos perpetuar como raça dominante desse planeta porque tivemos a condição de nos organizar, né? Éramos nômades de 40 grupos de 40, na verdade sai lá do norte do norte da África. Se nós olharmos essa época, nós éramos cerca de 10 mil pessoas, né? E essa capacidade de organizar foi que nos fez povoar a Terra. Então, a organização, ela é quase que um instinto humano. Nós precisamos nos organizar. Nós nos organizamos a partir da religião que nós gostamos, do time de futebol. Nós nos organizamos pela visão da comunidade. Então, organização é a base, na verdade, o cooperativismo é a base de qualquer sucesso, né? Não há nenhum sucesso se não há cooperativismo. Então, dentro da organização, qual é o elo que se faz a nível de cooperação para que isso vá para algum lugar, né? Então, isso é a base do clima organizacional, que eu gosto muito de falar sobre o cooperativismo, né? A organização que coopera, Jesus fala, esse grande líder, que se há uma luta interna no mesmo exército, não há possibilidade de vencer. Então, quando eu conduzo, quando eu monitoro, quando eu desenvolvo um clima organizacional, eu estou aumentando a capacidade das pessoas cooperarem entre si. Perfeito. Né? E tem dois fatores aqui importantes, que as pessoas pensam que os fatores extrínsecos que são os fatores, isso é Croton, os fatores que motivam as pessoas a cooperar. É o externo, né? As pessoas. O salário, o posto, né? Isso é importante, você participar do lucro da empresa, ok. Mas os fatores intrínsecos são os valores desse clima, né? Ou seja, dessa organização. E a pessoa, ela luta mais se ela tem o valor dessa organização como o próprio valor. Então, se você está numa empresa que prioriza a sustentabilidade, que prioriza a preservação, que prioriza o ganha-ganha, que prioriza a família, que prioriza a saúde mental dos seus componentes, o meu desejo de cooperar é maior. Então, eu desenvolvo esse clima organizacional fazendo com que essas pessoas produzam mais, por mais fatores intrínsecos do que extrínsecos, né? Fatores que estão fora. Então, isso é uma sacação muito legal que a própria PNL fala que estão nos valores, na identidade e no propósito, que são valores mais elevados. Não está no ambiente, não está na capacidade, não está no comportamento simplesmente. Está em coisas maiores que me faz andar na areia quente e não perceber, né? Porque assim, a labuta, o trabalho, não tem como você alcançar se você não trabalhar, né? Então o trabalho, o suor, a luta diária, ela tem que existir. Sem isso não existe. Agora, o que te motiva a passar pela areia quente e chegar no mar? É isso que é o ponto. É o banho gelado. É isso aí, né? E aí, até trazendo esse exemplo de uma forma mais prática, até mais simples, o extrínseco é que, por exemplo, eu vou entrar na água porque você mandou eu entrar na água. Isso é um fator extrínseco. Fui mandado entrar na água. Beleza, vou lá. Mas se eu percebo um valor em entrar na água, um prazer em entrar na água, aí a minha motivação muda, né? Essa questão sobre clima organizacional é muito clara, a gente vê
em qualquer grupo, né? Então, qualquer grupo tem um clima... Poxa, você chega num grupo e fala assim, pô, o clima tá pesado, né? É normal isso, né? Beleza, tô com um grupo, normalmente um cara dá uma bola fora com outra, assim. Sabe aquela questão de perguntar pra moça se ela tá grávida ou não tá, mas ela não tá? Aí o clima fica pesado? Então, isso aí acontece. Então, dentro desse clima organizacional, talvez algumas questões ali internas de relação interpessoal não estão como gostariam que fosse. E a gente consegue ver isso muito claramente com jornalista de futebol falando, né? Aquele time lá, ele funcionou, ele deu certo porque o vestiário era bom. O que é o vestiário? O vestiário é o clima entre os atletas, o clima entre as organizações. Você conta uma história muito legal, que eu acho que é muito legal de falar sobre clima. Gabriel trabalhou no Atlético Paranaense e exatamente no momento onde eles foram campeões da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E você fala de um clima, de um jogo. Conta aquele negócio de novo. Que todo mundo se envolveu em relação àquele resultado. Tá, legal. Para quem... Os flamenguistas, vamos voltar a falar dos flamenguistas, que me perdoem, mas em 2019 a gente foi campeão da Copa do Brasil. Pela primeira vez um clube paranaense foi campeão da Copa do Brasil. E era um campeonato, continua sendo um campeonato muito importante. Mas a gente não tinha, teoricamente, o clube, o time das estrelas. A gente não tinha o time tecnicamente melhor dentro daquele campeonato. A gente chega numas quartas de final e passa pelo Flamengo. E na semifinal da Copa do Brasil a gente enfrenta o Grêmio. E a gente toma um sacode fora de casa, 2-0. E é legal você falar sobre isso, porque o clima organizacional da empresa após o 2-0 foi extremamente positivo. Então, houve essa labuta, houve essa porrada que a gente levou, mas imediatamente quando os atletas entraram dentro do CT do Caju, existia um clima organizacional de é possível. Era um clima organizacional que passava por todos os 450 funcionários do clube. Eu gosto de falar que naquela semana as moças da cozinha, elas fizeram o melhor frango da vida delas. Perfeito. O rapaz que cortava a grama, ele cortou a grama da melhor maneira possível. Porque naquele jogo de volta dentro da nossa casa, estavam todos os funcionários lá. E quando a gente entrou em campo com uma desvantagem de 2-0, a gente já sabia que era possível. Porque esse clima organizacional, não somente dos atletas dentro de campo, mas de uma organização como um todo, ele era positivo para que o resultado viesse. E a gente consegue ver isso em todas as organizações hoje. Se a gente tem a moça do cafezinho, que ela entende que o café que ela está fazendo é extremamente importante para o funcionário que está lá dentro pensando, enfim, tomando algumas decisões importantes para a empresa como um todo, se a gente consegue olhar para todas essas sementes e mostrar que a função delas dentro desse processo como um todo é extremamente importante, a gente não tem como não ter resultado. Perfeito. A gente é impossível quando a gente tem um clima organizacional bacana, a gente tem uma liderança dessa generativa que a gente está falando agora, que todo mundo percebe a sua função, esse pertencimento psicológico. É impossível a gente não ter resultado. Talvez ele demore um pouquinho mais do que a gente imagina, mas é o que a gente estava falando ontem, inclusive sobre o Elotalk. O começo é difícil. A gente tem uma ideia de que vai acontecer, mas a gente tem se empenhado tanto, a gente tem trazido um conteúdo tão legal para o pessoal, que o resultado está vindo. Sim, perfeito. É generativo. Assim, para a gente entender o que é clima organizacional, que é essa pergunta, eu sempre gosto do contraponto, né? Então, você imagina um chefe rude, que briga com um funcionário, ríspido, xinga esse cara volta para casa. Lá a esposa faz alguma coisa que ele não gosta e ele briga com essa esposa, ok? E ela fica chateada. E a filha chega e pede alguma coisa para ela e ela trata mal essa filha, né? E a filha sai dali muito injuriada com essa mãe, vê o gatinho e chuta o gatinho, né? E aí, se o gatinho encontrar um ratinho pela frente, você já sabe o que vai acontecer. Agora, você imagina se essa menina amanhece o dia brincando com o gatinho, né? Dando carinho ao gatinho, chama a mãe aqui. Eu tenho uma gata, a Jade,
apelido Jandira, né? Quando a gente acaricia a Jade, o clima da casa fica diferente. A Jade tem esse poder, né? De estar ali no meio da gente, carinhosíssima, e ela traz o clima. Antônio fica melhor, minha esposa fica melhor, né? A gente em volta desse clima. E aí essa filha trata a mãe com mais carinho, né? Essa mãe, por sua vez, vai entender um pouco o processo desse esposo, que por sua vez vai se sentir amado, valorizado por ser o chefe da casa, que sai para trabalhar e traz o prover, né? E esse cara vai olhar para esse chefe como um babaca, né? Que precisa se consertar, ou ele vai torcer para que esse chefe tenha um gato em casa, né? Para que ele possa dar carinho ao gato. Então, isso é o clima organizacional. E quando a gente fala em clima organizacional, a gente não pode pensar só numa empresa, né? Num clube de futebol, uma família, numa igreja, numa família, numa comunidade. Perfeito. Nós vivemos no país hoje um clima organizacional muito ruim, né? No sentido do todo, né? Sim. Às vezes um pessimismo, Polaridade. né? Polaridades, né? Então é um contra o outro. E quando você tem alguém que chega e consegue, e é muito difícil com as lideranças que a gente tem hoje, mas assim, se você tiver um Obama negro que consegue tramitar entre democratas e republicanos e ter um discurso que não é igual, mas que consegue convergir pessoas, né? Aí a gente já está juntando o líder generativo, que sabe lidar com a multiplicidade de ideias, mas a questão dele é estabelecer um clima organizacional. Não é o mérito, quem é que tem razão, se é a esquerda, se é a direita, não. Aqui, o que a gente precisa fazer para mudar essa história, né? Enquanto isso não impera, a nação sofre. Também é o clima organizacional. Perfeito. Isso aí que você está falando me traz a ideia de que o líder ele é um grande raporzeiro, se a gente for parar para pensar. Perfeito. Porque quando a gente para pensar no rapport, é realmente criar essa conexão com o outro. Não necessariamente eu concordo contigo, mas eu crio uma relação com você respeito, né? De respeito. Exatamente. Então, por exemplo, a gente até trazendo esse exemplo para a liderança, por exemplo, você pode não concordar com o conceito político que o seu liderado tem. Sim. Pode não concordar. Mas um exemplo de criar uma relação bacana com ele é falar, poxa, interessante essa sua visão política. A minha avó, que é uma pessoa que eu amo muito, ela tem uma visão parecida com a sua. Em nenhum momento eu disse que eu concordo contigo, mas eu criei uma relação com você. Poxa, imagina, o cara tem uma avó que ele ama muito, que pensa igual a eu. Sim. Eu nem penso que é diferente de mim. E aí tem clima. Aí tem clima. O rapport, né, a PNL, né, vale a pena as pessoas que estão nos assistindo um dia, se puderem fazer um treinamento de programação neurolinguística. Então, o que esses caras estudam? Que o que faz você deixar ser conduzido é o grau de confiança que você tem em alguém. E aqui vamos falar de liderança e de clima organizacional. Se você confia em alguém, você se deixa conduzir por essa pessoa pela confiança, porque ela te inspira. O contrário também é verdade. Quando você não confia em alguém, você não se deixa conduzir. Então, o prejuízo nas empresas pela falta de confiança que os liderados têm no seu líder é terrível. Se existe um ralo onde o dinheiro sai e o lucro sai da empresa, é líderes que não inspiram confiança. Então, quando você cria o rapport, e rapport é confiança, é a capacidade de acompanhar alguém para depois conduzir, e isso é generatividade, isso é essa liderança generativa baseado no respeito, nos valores. Então, a confiança é a base de tudo. Quando você aprende, e a PNL ensina como ganhar a confiança de alguém, é lógico que você não vai fazer isso com o objetivo de apenas manipulação. Você precisa realmente ter, é o que nós falamos no início, ecologia, você precisa ter congruência. Perfeito. Então, um líder congruente, ele inspira confiança. E esse líder que inspira confiança é esse que tem a sensibilidade de perceber esse outro, de ver o que nós temos em comum, né? E quando a gente estabelece o que há em comum, há uma comunicação em si. Perfeito. Então, é assim que nasce grandes líderes, inspiradores de confiança. Aquelas pessoas que conseguem conduzir o outro, né, para o destino que ele vê e enxerga. Isso aumenta a probabilidade de alcançar metas, desenvolver um clima organizacional saudável, né, mais saúde, mais qualidade comprometimento, né, mais força, porque eu tenho até mais energia. Perfeito. Porque tem gente que vai
vai trabalhar, cara, que clima organizacional mais chato, aquele cara chato, cheio de ego, que grita, que fala, sabe? E tem outros não, pô, cara, hoje eu vou lá trabalhar, né? Vou fazer o que eu preciso, né? É isso aí. E é legal, você traz essa ideia de criar confiança no sentido relacional, mas também é legal criar confiança no sentido de eu olhar para esse líder como um exemplo de comportamento, no sentido de que, assim, cara, esse cara ele não só fala, mas ele faz também, sabe? Tem um exemplo trazendo para o basquete, que é o Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E ele tinha a Mamba mentalidade, que era a mentalidade que ele criou, que era a ideia de para ser um bom jogador e um bom líder dentro de campo, dentro de quadra, eu preciso dar o exemplo para essas pessoas. Então, o que ele fazia? Ele acordava, o treino começava às 9 horas, ele ia para a quadra todo dia, sem exceção, 5, 6 horas da manhã, e ele treinava 1 hora sozinho. Saía, voltava para casa, conseguia dar uma cochilada de 1 hora, voltava e estava pronto para o treino. Ele já tinha treinado 1 hora antes de acontecer. O que é isso? Exemplo. Quando um dos atletas percebeu que ele fazia isso, ele falou o seguinte: vou chegar meia hora antes do Kobe, porque ele é um bom líder aqui, e eu vou começar, assim, vou pegar o exemplo dele, né? Porque eu vou trabalhar. Beleza, no outro dia ele chegou meia hora antes, o Kobe chegou meia hora depois e treinou a 1 horinha dele, ok, normal. No dia seguinte, o cara falou, vou continuar chegando aquela meia hora antes do Kobe, né? Quando ele chegou, quem que já estava em quadra? Kobe Bryant. Ele percebeu que o outro já tinha chegado meia hora antes, ele falou, vou chegar mais meia hora antes. Não porque eu tô competindo contigo, mas que o meu exemplo é de trabalho. É que o resultado vem a partir de trabalho e eu preciso mostrar para você de alguma forma. E a forma com que ele tinha de mostrar era a partir de comportamento. Então, se a gente tem um líder que ele demonstra isso a partir de comportamento e a partir dos relacionamentos com ele, filho, esquece. Aí já era. Você sabe que tem um exemplo de liderança que fala sobre generatividade, sobre autoridade, sobre poder, que resume, né? E é um técnico de futebol chamado Tele Santana. Esse cara conduziu o São Paulo a 2 campeonatos mundiais. O Tele, para mim, fez a melhor seleção. Pena que ela não foi campeã de 82, uma das seleções que eu mais gostei de ver jogar, né? Um time incrível. E o Tele tinha ele tinha poder e autoridade. O Muricy Ramalho, falando sobre o Tele, que foi o grande inspirador dele, diz que uma vez um rapaz da periferia de São Paulo começou a jogar muito e começou a ganhar muito. E esse cara chegou com um carrão no CT do São Paulo e encostou perto do Tele Santana. E o cara saiu com naquele carro importado, todo. E o Tele disse assim, você não joga no meu time. E o garoto falou, mas como? Agora eu tô no auge. Ele falou, mas por que eu não jogo? Ele falou assim, você já deu uma casa para seus pais? Você voltou lá em Heliópolis e viu como que está a condição dos seus familiares? Porque o Tele era aquele líder que conhecia a vida de cada um deles. Conhecia a semente. Né? Então, quando ele diz isso, ele fala para o menino, primeiro você vai lá, dá condição digna aos seus pais. Vai lá, olha para eles. E aí o Muricy diz que pergunta ele por que ele fez aquilo. Ele falou assim, fiz amor a ele. Porque se ele não tiver raiz, se ele não tiver valor, esse menino vai se perder pelo sucesso financeiro que o futebol traz. E eu quero que ele olhe para trás, para as raízes. E esse é um exemplo para mim incrível. Aí eu entendi por que o Tele era o Tele. Porque ele tinha poder e ele brecou o garoto mesmo. Né? O garoto depois vendeu o carro, disse que foi lá, comprou a casa para os pais, andou num carro mais simples e depois esse menino estourou aí, foi para a Europa e ganhou muito dinheiro. Então, assim, esse é o líder que desenvolve um clima organizacional. Porque esse menino, quando refletiu isso, ele refletiu em valores. Então, eu vou jogar melhor, né? Eu vou me comprometer mais, porque aqui há um alicerce. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o grande, você sabe disso, esse é o grande desafio de esses meninos, de jogadores de futebol, que acaba ganhando horrores de dinheiro e acaba perdendo a base. A base, o alicerce. Né? E se esse líder não tiver essa percepção, esse menino vai virar estrela e o ego dele vai comprometer o resultado dessa equipe. E a gente está cheio de exemplos aí, né, de manezinhos que ganham muito dinheiro, muita grana, mas cheio de ego e que não cria um clima organizacional pertinente. Perfeito. Não sei se você sabe, mas a gente já deu quase 1 hora aqui já falando. Não parece, então, né? Vamos terminar. Então acho que a gente já está indo
para o nosso final. Inspiradíssimo. Agradecemos a vocês novamente a sua companhia e esperamos vocês na próxima. Acho que a gente, assim como a gente já falou no meio, a gente tem se preparado bastante, a gente tem trazido um conteúdo de muita qualidade. Então, se você conseguir compartilhar isso para o pessoal que está ouvindo, ou, enfim, para pessoas que não conhecem a gente ainda, a gente agradeceria bastante. E é isso aí. A gente espera no próximo episódio. Deixa eu só finalizar aqui um pouquinho, só a última palavra. Se você quer ser um grande líder, traduza o trabalho por poesia. Faça com que sua equipe... O trabalho vem de uma palavra tripalium, que é um instrumento de tortura, né? Que os europeus usavam quando os escravos não trabalhavam. Na Grécia, trabalho é poesia, poesis. Então, não é tripalium, tortura. Então, o grande líder é aquele que sabe desenvolver um clima organizacional, capaz de levar aos seus liderados, quando for trabalhar, bem dizer a segunda-feira, né? Estou indo trabalhar, estou indo fazer poesia. Então, isso é clima organizacional, isso é liderança. Grande beijo, te encontro no próximo podcast.